Há histórias em João Pessoa que nunca deveriam ser reveladas. Sussurros na escuridão, passos que ecoam sem dono e segredos que parecem proibidos de serem descobertos. Quando falamos de os lugares mais assombrados e misteriosos de João Pessoa, entramos em um território onde o medo se torna quase palpável. O passado retorna em formas sombrias, deixando marcas que desafiam a razão. Centro Cultural São Francisco. As paredes do Centro Cultural São Francisco guardam séculos de história e segredos que parecem ganhar vida à noite. Corredores silenciosos e claustros vazios guardam ecos de um passado religioso intenso, e visitantes relatam ouvir cânticos que parecem surgir do nada, flutuando pelo ar pesado dos salões antigos. Portas rangem e batem sozinhas, como se a presença de antigos moradores ainda insistisse em manter o lugar ativo. Alguns guias e estudiosos afirmam que os vultos observados nos corredores seriam monges que ali viveram dedicando suas vidas à fé e à disciplina, presos entre a história e o presente. Testemunhas relatam formas sombrias que caminham lentamente pelos claustros, desaparecendo quando alguém tenta se aproximar, deixando apenas um frio súbito no ambiente. Os sons de passos e murmúrios se misturam às sombras, criando uma sensação de alerta constante, mesmo para os mais corajosos. O impacto do local não está apenas nas manifestações sobrenaturais, mas também na atmosfera que combina a grandiosidade do convento com o peso de séculos de história religiosa. Cada arco, cada detalhe do barroco parece amplificar a sensação de que algo antigo observa, julga e acompanha quem se atreve a explorar suas dependências após o anoitecer. Ao percorrer os corredores silenciosos, cada passo desperta uma sensação estranha de presença constante. Ecos de cânticos antigos parecem surgir das paredes e sombras se contorcem à margem da visão, como se os monges que ali viveram ainda observassem. O Centro Cultural São Francisco se revela não apenas como espaço de história e arte, mas como um ponto onde memórias do passado se entrelaçam com o presente, criando um clima de mistério que desafia qualquer explicação racional. Teatro Santa Rosa. Os corredores do Teatro Santa Rosa carregam séculos de histórias e segredos que parecem ganhar vida quando a noite cai. Sons misteriosos preenchem o silêncio, pianos que começam a tocar sozinhos, passos que ecoam pelos corredores e portas que rangem sem explicação. Funcionários noturnos relatam sentir uma presença constante, algo que observa cada movimento, como se o teatro jamais tivesse realmente ficado vazio. Relatos descrevem uma mulher vestida com roupas de época, caminhando pelos camarins ou sentada nas poltronas da plateia, imóvel e silenciosa. Aqueles que a encontram juram que ela desaparece ao menor movimento de aproximação, deixando apenas uma sensação de frio e um eco distante de risadas ou aplausos que jamais existiram. A atmosfera do local parece amplificar cada som, cada sombra, tornando o impossível quase palpável. O impacto do teatro vai além dos fenômenos sobrenaturais. Cada arco ornamentado, lustre pendente e cortina pesada contribui para a tensão crescente, como se a própria arquitetura conspirasse para manter vivas as memórias daqueles que já passaram por ali. O espaço, embora magnífico durante o dia, transforma-se à noite em um cenário perfeito para mistérios que desafiam a lógica. Para quem permanece sozinho nos corredores e camarins, a sensação de ser observado se torna inevitável. Cada sussurro, cada movimento inexplicável reforça a ideia de que o Teatro Santa Rosa não é apenas um patrimônio cultural, mas um espaço onde o passado insiste em permanecer, lembrando a todos que algumas histórias não se encerram, elas continuam vivas entre as sombras. Hotel Globo. Nos corredores antigos do Hotel Globo, cada passo parece ecoar através do tempo, como se o passado ainda respirasse dentro das paredes. Portas se abrem sem vento, vozes surgem em andares desocupados e sombras se movem rapidamente, desaparecendo antes de serem reconhecidas. Hóspedes relatam sentir presenças invisíveis, observando cada gesto, transformando o ambiente histórico em um espaço onde passado e presente se entrelaçam de forma inquietante, carregado de tensão e mistério. Formas indistintas atravessam corredores estreitos, surgindo por um instante e evaporando antes que alguém consiga encará-las. Risadas baixas e sussurros percorrem os salões silenciosos, amplificando a sensação de ser observado. Funcionários afirmam que objetos parecem se mover sozinhos e que a energia do local acompanha os hóspedes que se aventuram pelos andares superiores à noite, reforçando que o hotel guarda segredos que escapam à explicação. A construção centenária do hotel intensifica
cada percepção de mistério. Móveis antigos, detalhes arquitetônicos e a fachada histórica amplificam sons e sombras, tornando cada espaço um palco para fenômenos inexplicáveis. Cada corredor, cada sala e cada canto parecem conter fragmentos do passado, mantendo vivas memórias que se recusam a descansar, transformando o Hotel Globo em um lugar onde história e sobrenatural coexistem de maneira perturbadora. Mesmo os visitantes mais céticos sentem que o silêncio nunca é absoluto. Cada rangido de porta, cada sombra que surge de repente e cada eco de passos reforçam que o Hotel Globo não é apenas um prédio antigo, mas um território onde o passado permanece presente, assombrando quartos vazios e corredores históricos. Lembrando que algumas histórias não terminam e insistem em se manifestar para aqueles que ousam explorar o local à noite. Mosteiro de São Bento. Sombras parecem ganhar vida nos corredores antigos do Mosteiro de São Bento, e passos ecoam sem que haja alguém por perto. Cânticos religiosos surgem do nada, reverberando pelas paredes de pedra, como se os ecos de séculos de fé ainda habitassem o lugar. Visitantes relatam sentir uma presença constante, algo que acompanha cada movimento e transforma o silêncio em uma tensão quase palpável, como se o passado se recusasse a descansar e observasse cada gesto. Figuras de monges em hábitos antigos aparecem vagando pelos claustros e corredores, desaparecendo ao menor sinal de aproximação. Vozes sussurram orações antigas e portas rangem sem vento, como se o mosteiro mantivesse viva a memória de antigos rituais. Cada som, cada sombra, cada rangido no piso de pedra reforça a sensação de que aqueles corredores guardam histórias que nunca se encerraram, permanecendo vivas entre paredes e altares centenários. A arquitetura barroca intensifica o mistério e a tensão do local. Arcos esculpidos, vitrais coloridos e altares detalhados parecem amplificar qualquer manifestação sobrenatural. Cada espaço do interior transforma-se em um palco para o inexplicável, onde a grandiosidade histórica se mistura à sensação de perigo iminente. O mosteiro se torna, assim, um lugar onde passado e presente se confundem, e cada sombra parece carregada de significado e segredos ocultos. Ao caminhar pelos corredores à noite, qualquer visitante sente que o ar carrega lembranças antigas, passos que não pertencem a ninguém, murmúrios que surgem do nada e sombras que se movem sem explicação transformam cada instante em uma experiência inquietante. O Mosteiro de São Bento deixa claro que não é apenas um marco histórico, é um lugar onde memórias, rituais e presenças do passado insistem em permanecer, envoltas em mistério e escuridão. Cemitério Senhor da Boa Sentença. Entre túmulos antigos e caminhos silenciosos, o Cemitério Senhor da Boa Sentença esconde segredos que se manifestam quando a noite cai. Visitantes relatam luzes flutuantes entre as lápides, sombras que se movem sozinhas e vozes sussurrantes que chamam nomes, mesmo sem ninguém por perto. Cada passo sobre o solo frio intensifica a sensação de que o lugar está vivo de maneira perturbadora, como se almas antigas ainda circulassem entre os túmulos, observando quem ousa entrar. Figuras indistintas surgem entre as sepulturas, algumas permanecendo imóveis, outras desaparecendo antes que alguém consiga enxergá-las direito. Hóspedes e curiosos afirmam ouvir murmúrios, passos e até choros baixos, como se espíritos penados tentassem se comunicar com os vivos. As árvores e caminhos antigos parecem conspirar com a escuridão, criando corredores naturais que aumentam a tensão e fazem cada sombra parecer maior e mais ameaçadora do que realmente é. A atmosfera do cemitério é reforçada pela arquitetura dos túmulos, os altares esquecidos e os detalhes de ferro e mármore que refletem a luz da lua de forma inquietante. Cada jazigo, cada lápide desgastada parece contar uma história de vida interrompida, deixando no ar uma sensação de mistério e perigo iminente. Até mesmo os sons naturais do vento e das folhas contribuem para o clima sobrenatural que toma conta do local após o anoitecer. Quem anda pelos caminhos estreitos do cemitério à noite percebe que o silêncio jamais é absoluto. Luzes que se movem sem origem, vultos que desaparecem ao serem encarados e sussurros que não têm dono lembram que o Senhor da Boa Sentença não é apenas um lugar de descanso final, mas um espaço onde o passado insiste em permanecer, mantendo vivas as presenças que muitos prefeririam jamais encontrar.
Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia. O silêncio que envolve a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia esconde histórias que poucos ousam contar. O ossário subterrâneo, com suas paredes cobertas de ossos e crânios antigos, exala uma aura macabra que arrepia qualquer visitante. À noite, sinos tocam sozinhos e ecos de vozes parecem surgir do chão, como se os antigos moradores do local estivessem tentando comunicar-se com quem se atreve a explorar os corredores sombrios da igreja e seus segredos enterrados. Figuras religiosas são vistas em formas tênues, movendo-se entre os pilares e altares da construção centenária. Alguns testemunhos afirmam sentir mãos frias tocando seus ombros, ou perceber silhuetas que desaparecem quando encaradas diretamente. O ossário, com seu ambiente claustrofóbico, intensifica a sensação de desconforto, como se as almas que ali descansam jamais tivessem encontrado paz, permanecendo vigilantes e atentas aos visitantes curiosos. A arquitetura antiga contribui para o clima perturbador. Arcos góticos, vitrais que filtram a luz da lua e corredores estreitos ampliam qualquer percepção sobrenatural. Cada detalhe esculpido, cada altar ornamentado e cada passagem sombria reforçam a sensação de que o tempo e a morte coexistem naquele espaço, tornando o lugar ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante, como se a própria igreja respirasse memórias e mistérios. Quem se aventura no ossário à noite percebe que o silêncio nunca é absoluto. Ecos de passos, sussurros que não têm origem e a impressão de estar sendo observado fazem com que cada instante seja carregado de tensão. A Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia não é apenas um patrimônio histórico, é um espaço onde passado, fé e o inexplicável se entrelaçam, lembrando que algumas histórias jamais descansam em paz. Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Passos silenciosos se misturam ao vento que atravessa os arcos do convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo, um espaço que guarda mais do que a história religiosa do século XVI. Fundado como um refúgio para freiras devotas, o convento mantém registros de acontecimentos inexplicáveis, portas que se abrem sozinhas, cânticos que ecoam sem ninguém por perto e vultos que surgem entre sombras, desafiando qualquer explicação lógica. O ossário de lembranças e memórias parece ainda pulsar com a vida das freiras que habitaram o lugar. Visitantes relatam sentir olhares que atravessam a alma, uma presença fria e insistente que acompanha cada movimento pelos corredores estreitos. Às vezes, uma freira em hábito antigo parece atravessar os claustros, silenciosa, desaparecendo antes de ser realmente percebida, deixando apenas um arrepio que percorre a espinha. Detalhes arquitetônicos como arcos, vitrais e altares esculpidos não servem apenas para admirar. Eles moldam a percepção do visitante, amplificando qualquer sinal de atividade sobrenatural. Luzes que se refletem de maneira estranha, sombras que se alongam sem fonte e ruídos repentinos transformam cada passo em uma experiência de tensão crescente, fazendo com que o passado e o presente coexistam de forma inquietante. Explorar o convento à noite é mergulhar em uma narrativa onde história, fé e mistério se entrelaçam. Cada corredor estreito, cada sala silenciosa e cada porta que range parece contar que o convento e igreja de Nossa Senhora do Carmo não é apenas testemunha do passado. É um palco onde memórias antigas ainda caminham, lembrando que algumas presenças jamais abandonam o lugar que um dia chamaram de lar. Capela de Nossa Senhora da Penha. Durante a Romaria da Penha, a Capela de Nossa Senhora da Penha se transforma em um cenário de devoção e mistério. Entre velas acesas e o perfume de incenso, visitantes relatam vultos que surgem e desaparecem entre os fiéis, como se ecos de antigas procissões ainda percorressem o local. Vozes sussurrantes acompanham as preces, criando a sensação de que a fé e o sobrenatural se entrelaçam em um ambiente carregado de história e energia espiritual. A cada ano, histórias de aparições se repetem, reforçando a lenda da capela. Alguns devotos afirmam ver figuras vestidas com hábitos antigos, acompanhando o cortejo ou sentadas em bancos vazios. Sons de cânticos que não correspondem às vozes presentes provocam arrepios e a impressão de que o tempo se dobra, trazendo memórias de fiéis que há séculos percorrem os mesmos caminhos, mantendo viva uma presença que transcende gerações. Os detalhes arquitetônicos da capela intensificam a atmosfera sobrenatural. Arcos antigos, altares ornamentados e
o silêncio pesado nos momentos de oração tornam cada movimento, cada sombra mais impressionante. A luz das velas projetando formas pelas paredes cria imagens que confundem os sentidos, fazendo com que visitantes sintam a proximidade de algo invisível, como se a história do lugar continuasse se manifestando em formas sutis e inquietantes. Quem observa a capela durante a romaria percebe que a experiência vai além da devoção. Vozes, vultos e presenças inexplicáveis sugerem que a capela de Nossa Senhora da Penha é mais do que um local religioso. É um ponto onde passado e presente coexistem, onde devoções antigas se encontram com o inexplicável, mantendo viva uma energia que insiste em se revelar aos que se aproximam com fé ou curiosidade. Estação Ciência. O silêncio que envolve a antiga estação ferroviária, hoje conhecida como Estação Ciência, esconde lembranças de viagens e partidas que jamais se encerraram. Visitantes relatam ouvir o apito de trens que não existem mais, rangidos de vagões e passos ecoando por trilhos vazios, como se passageiros do passado ainda aguardassem embarcar. Cada som reverbera pelas plataformas e corredores abandonados, transformando o espaço em um cenário onde memória e mistério se confundem. Vultos surgem de repente entre os trilhos, alguns com uniformes antigos de ferroviários, outros indistintos, quase sombras humanas. Testemunhas afirmam sentir uma presença que observa cada movimento, enquanto ecos de conversas, risadas e cantos se misturam ao vento. A sensação de ser acompanhado percorre quem se atreve a explorar a estação à noite, intensificando a tensão e o clima de mistério. A arquitetura antiga da estação amplifica cada detalhe sobrenatural. Estruturas de ferro, bancos gastos pelo tempo e tetos altos transformam cada ruído em algo mais profundo, mais sinistro. A luz da lua filtrada pelas janelas quebradas projeta sombras móveis, criando imagens que confundem os sentidos e reforçam a impressão de que o local ainda guarda fragmentos da vida que um dia pulsou ali. Mesmo quem tenta racionalizar os acontecimentos sente que o silêncio nunca é absoluto. Barulhos de trens, sombras que se movem sem origem e vultos que aparecem e desaparecem lembram que a Estação Ciência não é apenas um ponto histórico, é um espaço onde passado e presente se cruzam, mantendo vivos os ecos de jornadas interrompidas e presenças que nunca partiram. Parque Arruda Câmara. As trilhas do Parque Arruda Câmara escondem um silêncio inquietante quando a noite cai. Entre as árvores altas e a vegetação fechada, o vento carrega sussurros que lembram antigas preces indígenas. Muitos visitantes garantem ouvir cantos distantes, acompanhados por passos leves que nunca revelam sua origem. O lugar, tão vivo durante o dia, se transforma em um território onde o invisível parece ganhar voz. A Fonte Tambiá é o centro de lendas que atravessam gerações. Dizem que espíritos da floresta ainda protegem suas águas, e que em noites de lua cheia, vultos surgem refletidos na superfície, como se figuras do passado estivessem presas naquele espelho natural. Testemunhas descrevem sentir mãos frias tocando seus ombros, sempre quando se aproximam da fonte, em momentos de silêncio absoluto. O peso histórico do parque mistura o legado indígena e o período colonial, criando uma atmosfera carregada de memórias. Entre sombras projetadas pelas copas densas e caminhos mal iluminados, muitos afirmam perceber figuras espreitando à distância, desaparecendo quando alguém tenta se aproximar. O ar parece denso, como se caminhasse entre duas realidades ao mesmo tempo. A cada visita noturna, cresce a sensação de que o lugar não pertence apenas ao presente. O som da água correndo, os sussurros inexplicáveis e as aparições persistem em lembrar que o Parque Arruda Câmara guarda algo além de sua beleza natural. Memórias ancestrais parecem resistir, transformando o espaço em um portal vivo para histórias que se recusam a desaparecer. Alguns mistérios permanecem vivos entre sombras, ecos e presenças que nunca se foram, lembrando que certas histórias jamais encontram descanso. Continue no canal e assista ao vídeo sobre os lugares mais assombrados e misteriosos de Natal que está disponível na sua tela. Até o próximo vídeo do canal Rastro Sombrio.